Olá a todos, eu sou a Prof. Ari e estamos aqui para mais uma aula de História Geral, História Contemporânea, dando seguimento no nosso assunto acerca das crises pandêmicas. E hoje vamos especificar mais acerca da Covid-19. Então, nas aulas anteriores, falamos sobre as grandes pandemias, falamos sobre fatores científicos, fatores históricos, políticos, sociais. Falamos sobre o surgimento da pandemia da Covid-19, como foi que se disseminou esse vírus por todo o mundo, trazendo o início dessa crise sanitária, tanto no mundo quanto também no âmbito Brasil. E tanto nessa aula 24 quanto na 25, nós daremos seguimento nesse tema para poder trazer maiores aspectos e entendermos melhor tanto o contexto atual da crise, quanto possíveis repercussões no futuro. Vamos lá. Bem, eu separei aqui algumas questões essenciais para a gente poder discutir nessa aula, para nortear os, as nossas análises, os nossos argumentos sobre o tema. Porque quando a gente pega para estudar algum ponto na, na atualidade, a gente precisa trazer o contexto histórico disso, e através desse contexto histórico, a gente buscar obter algumas respostas, né? Então, qual é a primeira questão que eu levantei e que, e que é uma questão que tem sido feita para cientistas, historiadores, economistas, enfim, pessoas que costumam trabalhar com dados estatísticos, levantamentos históricos sobre algum problema, alguma questão que assole a humanidade e que já tenha ocorrido na história. Então, será que nós já vivenciamos tragédias semelhantes a essa, né, de uma grande crise sanitária mundial? Será que vamos sobreviver a essa grande crise? E se sim, de que maneira? E quais foram ações, medidas tomadas no passado que podem ser utilizadas como exemplo ou como um norte para sair dessa crise atual, né? Então, e o que a gente precisa transformar, mudar enquanto sociedades, enquanto seres humanos, para evitar que novas crises sanitárias ocorram, né? E então, de que forma geral a história pode nos auxiliar a, a lidar com essa atual crise? Bem, o primeiro ponto fundamental, e eu creio que isso valha para qualquer acontecimento histórico, para qualquer grande acontecimento, né, relevante para a humanidade, é que a gente sempre pode tirar aprendizados e grandes lições das crises. E é justamente o momento para a gente poder fazer reflexões e, como eu falei, também críticas sociais de como nós estamos lidando com a fauna, a flora,
né, com toda a biodiversidade, com todo o planeta Terra e toda essa atual degradação do ambiente devido a interesses econômicos, é, interesses tecnológicos, o quanto isso vem afetando no bioma do planeta e trazendo como repercussões, né, como consequências, pandemias, né? Então aí vem diversos vírus novos, vírus mutáveis, desastres ambientais, como por exemplo, furacões, tsunamis, né? Dentre outros, que a gente infelizmente vira e mexe observa nos noticiários. E tudo isso é pela forma como o ser humano vem intervindo no, no meio ambiente. Então, nós precisamos observar o conjunto de ações que são tomadas na sociedade e o que elas desencadeiam, o que elas trazem de consequências. Então, o quanto os governos eles vêm investindo em sistemas de saúde, de saneamento, tecnologias voltadas para a área médica, voltadas para melhorar o bem-estar do ser humano, e não somente investir em tecnologias para grandes indústrias, né? O quanto tem se investido em fatores científicos, em pesquisas, tanto para entender as novas doenças, as variações, quanto para combatê-las ou até mesmo, né? Ou até, se possível, para preveni-las. Então, são vários pontos que a gente precisa levar em consideração ao, ao levantar indagações acerca das grandes crises. E realmente, né, o que eu coloquei nesse ponto do nosso estudo, que há uma emergência da consciência da interdependência social nas epidemias. Então, o que significa esse fator de interdependência? É realmente o quanto o poder público, o quanto os governos, eles têm buscado investir no bem-estar da população, né? Como eu falei, questão de saúde pública no geral. Isso perpassa por saneamento, por maior acesso médico, pela conservação ambiental para evitar, né, as novas doenças de zoonoses e também pela educação, que é a partir da educação que a gente forma novos cientistas, novos médicos, novos pesquisadores, e, e aí a gente consegue se preparar melhor, entender melhor todos os, os fatores que estão inerentes a essas crises. E aí o principal é a gente entender que, até pelo que a gente estudou nas aulas anteriores, que essas crises poderiam ser evitadas se houvesse realmente um melhor preparo dos governos, e eu digo de maneira geral, tanto de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento, para lidar com essas crises.
Porque a, essa pandemia relacionada à Covid-19, ela veio nos mostrar que não tinha, né, nenhum país, nenhuma região do mundo preparada para lidar com isso. Logicamente, países mais organizados, estruturados, com um, um maior poder econômico, conseguiram lidar de maneira mais rápida, mais pontual e mais efetiva com a pandemia do que os países em desenvolvimento. Porém, praticamente todos os países foram atingidos, né? É, outro fator também muito importante que a gente observou nessa pandemia é o fator sociocultural, até mesmo para poder fazer a quarentena. E aí tem alguns aspectos nisso. O fator sociocultural em relação às classes sociais, em relação a quem poderia ficar em casa fazendo a quarentena, cumprindo o lockdown, sem ter maiores prejuízos financeiros, e aqueles que não tinham condição de fazê-lo e tinham que sair para trabalhar, ou se realmente não podiam sair, tiveram maior prejuízo na renda familiar. E outro aspecto é um aspecto da questão da mentalidade, daqueles que são pró-ciência e que acataram de maneira direta as recomendações da OMS, e aqueles que, né, questionaram todo esse fator da necessidade, da relevância da quarentena e do lockdown, por considerar que era uma crise muito recente, sem maiores informações, e de que não tinha como mensurar se a melhor alternativa era isolamento social ou não. Então, também essas divergências na forma das sociedades lidarem com, com a resolução dessa crise sanitária também trouxe uma grande problemática. Assim, né, o que a gente pode analisar e tirar de algumas conclusões nesse primeiro momento? Lembrando que nós falaremos sobre mais alguns dados dessa pandemia na próxima aula. Mas primeiro, as epidemias, elas vêm ocorrendo ao longo de toda a história da humanidade, não são somente fenômenos biológicos, zoonóticos, é, voltado para a questão sanitária, mas também são epidemias sociais. Por quê? Porque elas trazem desdobramentos para as sociedades, elas impactam principalmente na questão econômica e cultural das sociedades, né? E aí o importante é que compreendendo a história, né, compreendendo pandemias que já ocorreram e as formas dos governos lidarem com isso ao longo da história, nos ajudam a poder lidar com a atual pandemia, mesmo que não seja no mesmo contexto, para evitarmos erros do passado. E também, né, eu vejo que o mais importante é evitar que novas pandemias de mesmas proporções ou proporções maiores venham a ocorrer no futuro, né? E historicamente, a gente teve a gripe espanhola em 1910, que teve um impacto muito grande.
E vejam, somente em 1930 descobriu-se efetivamente qual era a doença e que ela vinha através de um vírus. Então vejam que demorou 20 anos para identificar. Já nessa pandemia atual, foi questão de meses para identificar qual era o vírus relacionado à Covid-19, qual o impacto, como se alastrava, sintomas, enfim. Então, a gente já vê uma evolução nesse sentido, né? Algo que na história recente demorou 20 anos para se entender a doença, com essa atual pandemia, levou meses para entendê-la. E com certeza isso foi muito importante para depois vir a rapidez das vacinas, né? Mas então é isso. Nessa aula, eu queria levantar esses aspectos com vocês, da importância, da relevância histórica, aliás, da relevância de se entender a história para entender melhor a crise atual, né? E aí, na próxima aula, nós vamos continuar abordando esse tema para poder focar em outros pontos. Então, até mais.